Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em sua vida e em seu coração. Eu sou o professor evangelista Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos no quarto trimestre de 2022 e estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje nós estamos chegando com a lição de número 5, contra os falsos profetas. O nosso textuário diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Este texto está na segunda epístola de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 1. A verdade prática da nossa lição diz que os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. A leitura bíblica em classe, ou seja, o texto que será trabalhado nesta aula está em Ezequiel, capítulo 13, os versículos 1 ao 10. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário, o seu retorno, o seu feedback. É muito importante para nós. Muito bem, vamos então à nossa pré-aula, alguns conceitos que ajudarão professores e alunos da EBD das lições bíblicas de adultos. Contra os falsos profetas. Este é o título da nossa lição. Então nós começamos aqui definindo a questão de profeta. Já falamos no nosso canal em pré-aulas anteriores sobre a definição de profeta no Antigo Testamento. A palavra mais comum que aparece no Antigo Testamento é Nabi. Na nossa lição aqui, o nosso autor coloca Navi, lembrando que é uma transliteração. Para quem não tem muita intimidade com o hebraico bíblico, é necessário dizer que não existe uma transliteração absoluta, visto que a escrita hebraica é totalmente diferente da nossa. Então, não é que uma transliteração esteja errada e outra certa. Então, na nossa lição está Navi, mas a mais utilizada é Nabi, né, com N-A-B-I-Y. Esta palavra, ela fala de porta-voz, daquele que é um porta-voz, daquele que é um orador. Mas existem também mais duas palavras hebraicas para profeta no Antigo Testamento, que são roê e rosê. Ambas as palavras também podem ser traduzidas como profeta. Elas também são traduzidas em algum momento por vidente, lembrando que tanto Samuel quanto Natã são chamados também de vidente. Esta palavra, roê, e também a palavra rosé, significam tanto vidente quanto visões ou visão. Então, são estas três palavras hebraicas que são traduzidas por profeta no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, a palavra é profetes, que significa falar antes, fala também de prever o futuro. Esta é a palavra grega que aparece no Novo Testamento. No Antigo Testamento,
os termos hebraicos são utilizados tanto para os verdadeiros quanto para os falsos profetas. Então, estas palavras hebraicas que eu citei anteriormente, elas são utilizadas tanto para os profetas de Deus, aqueles que falam a verdade, quanto para os falsos profetas, que é o tema da nossa lição de hoje. Então, você só pode definir se este profeta é verdadeiro ou falso pelo contexto ao qual ele está inserido. Então é muito importante você analisar o contexto, que você certamente lerá e terá convicção de que é um falso profeta ou um profeta de Deus. Lembrando que é necessário definir também a questão de profetas no Antigo Testamento, que é o Nabi, o Roê, e diferenciar do dom de profecia que há no Novo Testamento, que o apóstolo Paulo fala ali entre os dons espirituais que ele cita na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, e também diferenciar do ministério de profeta no Novo Testamento, que é aquele que o mesmo Paulo fala em Efésios capítulo 4 e versículo 11. Então, este ministério profético que vem do Antigo Testamento, que se inicia lá com Samuel em Ramá, a casa dos profetas, a escola dos profetas, este ministério ele já está encerrado há muito tempo. Jesus mesmo disse que o último desses profetas foi João. Todavia, quando você lê o livro Atos dos Apóstolos, você encontra que na igreja primitiva, havia sim profetas. Então, que profetas são estes? Podem ser aqueles que exercem o ministério de profeta do Novo Testamento, que é totalmente diferente do ministério profético do Antigo Testamento, ou pode ser também o dom de profecia. Então, essas coisas precisam ser diferenciadas, mas não é fácil falar disso em poucos minutos aqui. Eu tenho um curso que é os 5 ministérios, a primeira parte dele está disponível. Se alguém se interessar em estudar mais profundamente, nós temos o curso dos 5 ministérios, onde nós definimos isso de maneira bem clara. Tá? A Septuaginta, ela utiliza a palavra grega pseudoprofetes para falso profeta. É dessa maneira que a Septuaginta traduz este texto que está como nosso texto áureo em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, que fala que houve entre o povo falsos profetas, como entre nós também haverá falsos mestres que encobertamente, de maneira sorrateira, introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor que nos resgatou, que nos livrou da morte. Esses mesmos profetas que são falsos, eles vão negar o próprio Senhor. E a palavra aqui que é utilizada na Septuaginta, o que é a Septuaginta? A tradução grega, a tradução do latim para o grego do Antigo Testamento. Esta tradução ela é chamada de Septuaginta, a tradução dos 70, e ela traduz por pseudo-profetes, pseudo-falso profeta. Jeremias, ele enfrentou os falsos profetas em Jerusalém. Então, no momento que antecede a queda de Jerusalém, Jeremias está ali profetizando que o rei da Babilônia virá, entrará na cidade, a cidade será entregue nas mãos do rei da Babilônia, serão destruídos os seus muros, o templo será destruído, e Jeremias vem falando isso, vem profetizando isso.
Todavia, os falsos profetas profetizavam o contrário, dizendo que haveria paz. Afinal, Jerusalém tinha o templo do Senhor, e Deus não permitiria que o templo, que a cidade do grande templo, fosse entregue nas mãos de gentios. Então, Jeremias falando sozinho a verdade e, por outro lado, muitos falsos profetas dizendo que haveria paz. Jeremias diz que há destruição, falsos profetas dizem que haveria paz. Ezequiel enfrentou também esta oposição na Babilônia. Ezequiel, como nós já dissemos, é levado para a Babilônia na segunda leva, em 597 a.C., e ele está lá antes da queda de Jerusalém, em 586, a queda definitiva mesmo, a destruição do templo, a destruição da cidade. Ele está lá falando também e enfrentando oposição. Então, tanto Jeremias quanto Ezequiel enfrentaram esta oposição. Na nossa lição, no nosso primeiro tópico aqui, nós temos algumas definições, alguns termos para designar os profetas de Deus. Nós temos ali mensageiro, embaixador, servo de Deus, servo do Senhor, homem de Deus. São algumas frases que são utilizadas na Bíblia para designar os profetas de Deus. Vamos dar uma olhada no nosso texto bíblico que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 13, e vamos ver aqui a respeito dos profetas em Ezequiel. O versículo de número 2 diz que esses falsos profetas só profetizam o que vê o seu coração. Profetas que não têm revelação do alto são assim. Eles profetizam somente o que vê o seu coração. Eles falam de si mesmos. Eles não têm revelação do alto, então eles só podem olhar para dentro de si e trazer aquilo que está no seu próprio coração. Era dessa maneira que se encontravam os falsos profetas de Israel, profetizando somente o que vê o seu coração. E muitos hoje estão assim. Muitos falsos profetas em nosso meio que estão falando coisas do seu próprio entendimento, da sua própria mente, do seu próprio coração e com isto enganando a muitos. O versículo de número 3 diz: ai dos profetas loucos, porque a justiça divina virá sobre aqueles que fazem o povo errar. Aquele que fala em nome de Deus, quando Deus não falou, e conduz o povo ao caminho do erro, para esses a palavra é ai, porque a justiça divina virá e a justiça divina não falha. Aqui também nós temos a expressão profetas loucos, e o nosso comentarista, que trabalha a exegese do texto, ele fala que esta palavra é Nabal. Nabal significa estúpido, significa insensato, fala de tolo, alguém que deliberadamente zomba de Deus e da sua palavra. Então esses profetas, eles são loucos, eles são tolos, são insensatos, porque não sabem o que estão trazendo sobre si ao tratarem o povo de Deus com falsidade. O versículo de número 4 diz assim: os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Esta expressão raposas nos desertos fala assim de chacais que estão em meio às ruínas de uma cidade devastada. Imagina só a cena. Chacais em meio às ruínas de uma cidade devastada, onde não há mais morador. Raposas no deserto. O que isso quer dizer? Fala do poder destruidor destes falsos profetas. Fala do poder de destruição destes falsos profetas. São como raposas nos desertos. Acabaram com tudo, não tem mais
para onde ir, mas estão ali. Estes são os profetas de Israel. Têm um poder de destruição muito grande. Os versículos 6 e 7 falam dos falsos profetas que falam em nome de Deus quando Deus não falou nem os enviou. Isto é muito sério. Eles falam assim: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem com que se espere o cumprimento da palavra. Esses falsos profetas, além de falarem aquilo que Deus não mandou, além de não serem enviados, além de Deus não dizer nada na boca deles, eles ainda mantêm o povo debaixo do seu jugo, dando esperança no cumprimento da falsa profecia. Profetizam o que é falso e ainda dão esperança no cumprimento, mantendo o povo debaixo do seu jugo. Mas eles só veem vaidade, como fala o versículo de número 9, só veem vaidade e só adivinham mentiras. A palavra de Deus aqui é bem clara. Mas, analisando aqui o que traz o nosso comentarista, no terceiro tópico, algo que me chamou muita atenção. Infelizmente, muitos hoje gostam de ouvir as falsas profecias. Muitos hoje querem ter os seus ouvidos coçados, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Mesmo que saibam que não é verdade, gostam de ouvir essas ilusões. Muitos hoje amam aqueles Zedequias, como o Zedequias que é citado aqui, que está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 22, Zedequias, filho de Quenaanã. Então, muitos querem ouvir profetas como Zedequias, que só falam mensagens positivas, mesmo eles vivendo uma vida de pecado. Então, há muitos no povo hoje, no povo de Deus, que mesmo estando na prática do erro, querem ouvir mensagens positivas e por isso sustentam e mantêm os seus falsos profetas que falam aquilo que eles querem ouvir. Olha um detalhe interessante que está no nosso terceiro tópico, é que os verdadeiros profetas quase sempre são rejeitados. Veja o que traz a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36 e versículo 16, que fala que Deus enviou diversas vezes mensageiros, profetas, mas o povo zombava dos seus profetas. O povo não seguia a voz dos profetas de Deus. Pelo contrário, desprezaram os profetas de Deus, porque aqueles que falam a verdade muitas vezes são desprezados. Veja alguns exemplos na Bíblia Sagrada. Veja o caso do profeta Aías, veja o caso do profeta Micaías e outros mais que, por falar a verdade, e a verdade ser forte e cruel contra o povo, foram eles rejeitados. Mas aquilo que eles profetizaram aconteceu. A verdade que a Igreja de Cristo traz paz, faz com que os seus profetas sejam desprezados, porque os profetas de Deus profetizam a paz. E nós vivemos num mundo em guerra. Nós vivemos num mundo em que cada um busca o seu próprio espaço e aqueles que falam em nome de Deus são desprezados. Mas Jesus Cristo mesmo, ele já disse isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo de número 15, os versículos de número 18 e 19, se encontra aí na sua lição. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi, por isso
é que o mundo vos aborrece. O mundo odeia os profetas de Deus. Nós somos levantados como embaixadores, como mensageiros de Deus, e ao falar a verdade, e essa verdade, ela bater de frente, ela chocar-se com os valores que o mundo atual vive, aqueles que professam esta verdade, eles são odiados, porque eles vão na contramão do mundo, na contramão do sistema. E é isso que o próprio Jesus disse aqui em João 15, versículos 18 e 19. O mundo vai odiar. Por isso que é muito difícil ser um profeta de Deus que esteja disposto a falar a verdade, doa a quem doer. É muito mais fácil falar aquilo que o povo quer ouvir, trazer mensagens positivas, como traziam os falsos profetas nos dias de Jeremias, dizendo: haverá paz, quando na verdade haveria destruição, porque Deus estava trazendo o seu juízo. A lei de Moisés já trazia um juízo contra os falsos profetas, mas parece que muitos não se importavam. A palavra de Deus, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículos 20 a 22, também Deuteronômio antes, porém, 13 e versículos 1 a 5, fala do juízo contra aqueles que profetizam em nome de Deus quando Deus não falou. Mas a apostasia era tão grande que eles não se importavam mais com aquilo que estava escrito na lei. Não criam que a palavra de Deus era a verdade. Eles falavam de paz quando na verdade haveria juízo. Eles estavam construindo uma parede de barro e estavam rebocando para tampar a fragilidade, tampando com cal, com argamassa. É exatamente isso que traz o versículo de número 10, que é o último versículo da nossa leitura bíblica em classe, que diz assim: visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Ou seja, o reboco na parede de lodo era simplesmente para tapar a fragilidade. Mas o certo é que a justiça divina viria. E a justiça divina vem como uma tempestade e arrasará a parede e também quem a edificou. Para você entender a conclusão desse texto, é muito importante que você continue os versículos 11 até o 16. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 13, versículos 1 a 10, que estão na sua lição. Mas se você continuar no versículo 11, você vai ver o que vai acontecer com esta parede de lodo que os falsos profetas estavam levantando, com essa parede de lodo coberta com cal ou com argamassa, que tapava a sua fragilidade. A justiça de Deus veio. O versículo 15 diz: assim eu cumprirei a minha ira sobre a parede e sobre aqueles que a rebocaram com argamassa de lodo, e vos direi: a parede não existe mais, nem aqueles que a rebocaram. O que quer dizer isso? Falsos profetas podem até enganar por um tempo, mas Deus entrará com o seu juízo e a verdade sempre prevalecerá. Deus se levanta contra os falsos profetas. Homens e mulheres de Deus hoje precisam anunciar a palavra de Deus conforme ela se encontra nas Escrituras. Doa a quem doer, mesmo que não seja aquilo que o povo gostaria de ouvir. Nós existimos para agradar o nosso Senhor. Que esses conceitos sirvam para você preparar a sua aula. Se você é aluno, com certeza você terá aí uma boa aula, porque já está participando desta preparação através desta pré-aula. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais, em nome de Jesus.